Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Alfredo falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando você que ainda não é inscrito a se inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o seu gostei, sobretudo o seu comentário. Convido você também que não conhece a nossa página no Instagram a conhecer. É a Garagem do Alfredo, um numeralzinho 1 no final, onde nós fazemos algumas postagens de conteúdos automotivos. Hoje aqui mais um vídeo para o nosso canal, mais um vídeo para a nossa playlist sobre o novo Renault Kwid, modelo 2023, versão de entrada, versão Zen. Essa versão que traz algumas coisas bem atrativas, vou comentar aqui com vocês. Mas também vale destacar que hoje, 28 de fevereiro de 2023, ele é o veículo nacional mais barato, o carro mais em conta, 0 km que você vai achar no mercado. É justamente este veículo que está aqui na minha frente, que está inclusive na cor preto nacré, que é uma cor, inclusive, se você acessar aí o site da Renault, você vai ver que é uma cor que, quando selecionada, ela não tem um acréscimo de preço, tá bom? Então, primeiramente, eu queria fazer algumas ponderações sobre esse carro. Então, o Renault Kwid, de fato, ele é o veículo mais barato no Brasil. Na data de hoje, se olhar o site da Renault, ele já passa de R$68 mil. Porém, se consultarmos a tabela FIP, ou quando consultamos a tabela FIP, data de hoje, nós perceberemos que ele está em R$ 66.033 e ele ainda assim é mais barato que o seu principal concorrente, que é o Fiat Mobi na versão Like, que custa R$ 68.643. Nós temos vídeo, inclusive, sobre o Mobi Like aí no canal, tá certo? Mesmo com o reajuste proposto pela Renault, que ultrapassa a barreira dos 68 mil, o Kwid ainda permanece mais em conta do que o Fiat Mobi. Esse carro que ele traz basicamente 3 versões e tem uma versão extra, por assim dizer. Esse carro ele tem a versão Zen, que é essa versão de entrada, ele tem a versão Intense, que é uma versão intermediária, e ele tem a versão Outside, que é uma versão um pouco mais aventureira, por assim dizer. Ele tem um design um pouco mais aventureiro. Então são as 3 versões que esse carro traz convencionais, todas equipadas com câmbio mecânico, e esse carro traz uma versão bem interessante, tá certo? Que é a versão E-Tech. A versão E-Tech é uma versão automática, 100% elétrica, e que faz desse carro também o veículo elétrico mais barato do país, pelo menos na data de hoje, tá certo? Custando, segundo a tabela FIP, R$ 146.896 na sua versão Intense, que seria uma versão intermediária. E aí você deixa aí seu comentário, o que é que você acha do veículo elétrico Kwid, custando aproximadamente R$ 150 mil na data de hoje, tá bom? Então, com R$ 150 mil, por exemplo, você pode negociar um Corolla XEI, motor a combustão, na Toyota, ou pode negociar um Chevrolet Cruze LTZ, idêntico a esse que está aqui na minha frente, na Chevrolet. E aí, o que é que você compraria? Você compraria um carro desse elétrico, 100% elétrico, ou compraria, por exemplo, um Cruze ou um Corolla XEI? Você deixa aí também nos comentários, tá bom? Falando especificamente desse veículo, da versão Zen, esse carro ele traz um motor tricilíndrico, é um motor 3 cilindros, inclusive, gente, em relação a outros motores, como por exemplo, do Peugeot 208, do Chevrolet Onix, do Fiat Argo, eu notei inclusive que esse carro trepida menos. A trepidação que é uma característica, pelo menos até a data de hoje, dos motores tricilíndricos. Então as pessoas às vezes dizem, o motor está com defeito. Não, isso é uma característica justamente do motor do carro. E esse motor de 1000 cilindradas, ele gera até 71 cavalos no etanol, com 10 kgfm de torque, fazendo de 0 a 100 em 13,2 segundos. Ou seja, é um motor 1.0, é um motor aspirado, porém é um motor bem interessante para o andamento na zona urbana. Esse carro que traz um DNA eminentemente urbano, os famosos city cars, carros destinados a rodar na cidade. E isso não faz com que ele não pegue estradas, inclusive nós fizemos isso com este carro. A nível de dimensões, o Kwid integra a categoria de subcompacto, ou seja, é um carro realmente muito pequeno, é um carro muito curto,
Porém, esse carro, ele surpreende um pouco na sua parte interna. Talvez por isso a Renault, ela apelide esse carro de SUV dos compactos. Claro que não estamos falando aqui de um SUV, óbvio, mas ele traz uma sensação de espaço interno bem interessante quando você compara com as dimensões externas. Esse carro que ele tem aproximadamente 3 metros, 3,6 metros de comprimento, 1,5 de largura, então é um carro realmente bastante estreito, é um carro curto, porém, gente, isso aqui é muito interessante, ele tem um entre-eixos pequeno, uma altura do solo de 1,4. Então, o que é que acontece? Este carro, ele vai ter aqui uma altura do solo bem legal, tá certo? São alguns centímetros do solo, mas que possibilitam o Kwid não estar arrastando em quebra-molas, não estar arrastando em determinados buracos, então fica um carro bastante interessante, tá certo? Gente, outra situação é o porta-malas desse veículo. Deixa eu pegar aqui a chave dele. O porta-malas desse veículo, que comporta apenas 290 litros. Muita gente diz, Rofré, é muito pequeno. Gente, vocês estão adquirindo um veículo subcompacto, tá certo? Ou seja, não há de se esperar que este porta-malas ele seja realmente muito grande. Então, ele é, na minha opinião, compatível ao que se propõe o veículo, tá certo? Esse carro que faz na cidade cerca de 15 km com litro de gasolina, isso aí pode ser atestado inclusive por sua ficha técnica, e o que chama atenção é que praticamente ele faz o mesmo consumo na estrada, o que denota mais ainda, tá certo, a intenção da Renault em fazer um carro para uso urbano, e traz consigo um tanque muito pequenininho. Esse carro tem apenas 38 litros de capacidade de combustível. Falando aqui de alguns rápidos detalhes desse carro, inclusive nesse novo facelift que o Kwid passou, eu destacaria, eu vou falar só de alguns destaques, tá certo, gente? Tem muito conteúdo aí no canal ou na internet sobre esse carro, falando da grade, enfim, que é importante, claro, mas se eu for fazer tudo isso, eu acho que a gente alonga muito o nosso vídeo, beleza? Mas eu destacaria aqui as luzes de condução diurnas, então esse carro você não precisa, tá certo? Diferente do Fiat Argo de entrada, versão 1.0, dá uma olhada aí, tem playlist no canal 2023. O Argo você precisa estar ligando os faróis para transitar nas rodovias brasileiras, aonde, claro, se exige isso, e o Kwid você efetivamente não precisa. Outra coisa bem interessante é que ele só tem, gente, um limpador de para-brisa, entende? Então, mais uma característica aí de um modelo subcompacto. Outra característica aqui é o seguinte, olha o tamanho dessa antena. Então, meu amigo, se você estiver dando ré e esse troço aqui pegar em algo, realmente você vai perder a antena do seu veículo, embora ela seja aqui flexível, mas é uma antena muito grande, eu não entendo por que as montadoras ainda fazem antenas como essa, tá certo? Esse carro ele traz alguns itens de segurança, e vocês vão entender porque eu estou falando aqui isso agora. Ele traz de série, e que é muito interessante para uma versão de entrada de um subcompacto, ele traz controle de tração, controle de estabilidade, assistente de rampa, por exemplo, além, obviamente, dos freios ABS. Inclusive, gente, a frenagem desse carro eu achei muito legal, tá certo? Fred, você saiu riscando o carro aí, botando o pé até embaixo no freio a 100 km por hora? Não, foi na verdade uma simulação em trânsito urbano mesmo, tá certo? Uma simulação normal, de um uso normal do veículo estrada, mas eu particularmente gostei muito da frenagem do Kwid. Talvez também por ele ser um carro muito leve, esse carro tem cerca de 800 quilos, então eu particularmente achei que ele razoavelmente atende bem a esse quesito frenagem. Outro ponto aqui, gente, que nós vamos ver é o seguinte, falei de alguns elementos de segurança que são bem interessantes, mas chama a atenção que para mim a Renault poderia repensar os pneus desse carro. Embora a gente esteja tratando de um subcompacto, você percebe aqui que ele vem com calotas, as calotas inclusive escurecidas, eu achei bonita essa calota da Renault, mas ele traz pneus 165/70 de aro 14. O que é isso, Rofrel? Pneus muito estreitos, 165,
com perfil alto, 70, com um carro que tem uma altura razoável do solo, não é interessante se abusar em curvas, porque senão o Kwid realmente ele pode lhe dar aí uma surpresa negativa, tá bom? Falando aqui, gente, rapidamente da parte interna desse veículo, é o que eu falei, ele tem uma boa sensação, não só uma boa sensação, ele tem um bom espaço interno, sobretudo para um subcompacto, tá, Rafael? Mas, por exemplo, o Cruz é maior, gente, o Cruz é um sedã médio, a gente está falando de um subcompacto, tá certo? Totalmente acabado em plástico duro, infelizmente uma característica do mercado brasileiro, mas vale a pena destacar. Esse carro que tem também um atrativo de 4 airbags, então você tem aqui 2 frontais e 2 airbags laterais, então isso é interessante porque não são todos os carros que têm esta opção. O controle de retrovisores é manual, que eu acho um pecado mesmo para um veículo de entrada, se tratando dos preços que eles cobram, tá certo? Ele já vem com ar-condicionado, direção elétrica, travas elétricas e vidros elétricos de série, porém os vidros elétricos, gente, isso aqui é um negócio ruim, porque ele traz apenas vidros elétricos na dianteira. No Kwid você vai abaixar aqui os vidros, tá vendo? Então, ele só traz na dianteira. E por que eu digo que isso é muito ruim? Eu estava transitando, inclusive, com os meus filhos. Vocês devem ver até alguns vídeos no canal. E o que é que acontece? Os meninos vão, eles são crianças pequenos, eles vão e começam, às vezes, a baixar os vidros traseiros. Então, além do desconforto, para mim já vira uma questão de segurança, porque você não tem como travar esse vidro. Então, eu acho um ponto muito complicado em relação desses vidros traseiros do Kwid. Em relação à questão dos bancos traseiros, realmente são um pouco apertados mesmo, é um subcompacto, mas eu destaco a excelente altura do teto desse carro, então a distância da sua cabeça para o teto desse carro, na minha avaliação, sobretudo para um subcompacto, é muito boa, e ele traz cinto de 3 pontos para todos os ocupantes do banco traseiro, além dos encostos de cabeça. Um outro ponto também que eu queria destacar desse carro é que as travas elétricas, elas são acionadas aqui, através deste botão. Porém, ela não tem um travamento automático. Então, para mim também é um ponto negativo deste veículo. Esse carro que traz aqui o sistema Start-Stop, tá certo? Então, funciona, inclusive, tranquilamente. E tem esse botão aqui de salvação, entre aspas, porque se você não gostar desse sistema, assim como eu, você tem a opção de desligar através deste botão, tá bom? Esse carro ele traz aqui também ele não traz na versão Zen a central multimídia, ela é um equipamento da versão Intense e Outside, mas ele traz aqui um sistema de áudio com o Bluetooth, então você consegue pelo menos atender o seu telefone através desse aparelho. Aqui você tem um painel de LED bem simples, mas eu acho bem bonito o painel do Kwid, tá certo? Você traz aqui os mostradores de combustível, temperatura, tacômetro, velocímetro, a quilometragem do carro e um computador de bordo que vai lhe dar, inclusive, pressão de pneus, tá certo? Só que um computador de bordo que você tem que colocar a mão aqui para acionar. Então isso para mim também foi muito ruim que fizeram desse carro. O computador de bordo poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar em qualquer lugar. Agora, para você, no trânsito, sobretudo urbano, você tá acionando aqui esse computador de bordo, ou até mesmo na estrada, para mim realmente ficou muito ruim, tá certo? Então, gente, o vídeo já está se alongando demais, tá bom? Destacando, inclusive, também a boa visibilidade que esse carro tem. O campo de visão do Kwid é muito bom, porque os retrovisores, ele é um carro pequeno, os retrovisores são bem alongados, então isso faz com que a gente tenha aí um bom campo de visão, tá bom? Então são apenas algumas das características desse carro, tá certo, gente? Nessa apresentação desse vídeo inicial, deixa aí o seu comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e conhece lá a nossa página no Instagram. Se você tem alguém que você acha que esse conteúdo do canal
vai auxiliar, compartilha também aí esse vídeo, tá bom? Vou encerrando por aqui, um forte abraço aí a todos vocês e até a próxima.